Opa, Lipsel. E bem, crossovers. Crossover vem da ideia de juntar duas obras em uma história. Temos vários exemplos, como jogos, séries e HQs, e enfim. Konosuba teve alguns crossovers, e isso foi graças ao jogo Konosuba Fantastic Days, que foi lançado em 2020, e foi fechado ano passado. Que descanse em paz, meu amigo. Na verdade não. Mas nesse jogo tivemos alguns eventos com outros animes que estavam sendo lançados ou ganhando uma segunda temporada, e enfim. E com isso tivemos bastante personagens de outras séries nos jogos. E com isso tivemos umas historinhas que queria contar pra vocês. Então sem enrolação, vamos falar de... Começa tudo como uma manhã normal em Lugunica. Até o Puck perguntar ao Subaru do porquê ele estava arrumando as coisas, sendo que era o dia de folga dele. Ele fala que a Han estava doente, e por isso ele estava fazendo as tarefas dela. E com isso a Emilia e a Ren ficam tristes pela Han, já que a Emilia estava planejando um piquenique. E com isso o Subaru liga o modo gado 2 e começa a arrumar tudo rápido. Mas antes de nada, surge um sapo gigante do nada e engole eles. Depois de sido engolido pelo sapo, eles acordam em um lugar estranho. O Puck já percebe que não estavam mais em Lugunica, e todos ficam confusos, tentando saber o que estava acontecendo. Até o Puck perceber que muita mana estava sendo acumulada, e daí surge uma horda de repolhos. O grupo do Subaru fica mais confuso do que já estavam, daí surge uma explosão, que provavelmente já sabe de quem é. O Kazuma e o grupo dele percebem que a Megumi explodiu perto de algumas pessoas, e perguntam para eles se eles estavam bem. O Subaru fica pistola com aquele mundo e o sapo gigante. O grupo do Kazuma já sabia o que estava acontecendo também. E se apresenta para eles e convida para a mansão deles, para explicar o que estava acontecendo. Principalmente para o Subaru. E com isso, flashback. E bem, o grupo do Kazuma foi mandado pela guilda para investigar uma floresta estranha, que estava surgindo alguns sapos gigantes. Então nosso quarteto fantástico foi lá e eles depararam com um sapo gigante que, diferente do comum, ele era colorido. E conseguia falar. E todos do grupo se assustaram, até o que o sapo fala sobre um tal de selo, que os irmãos dele de outro mundo despertarão e vaza. Nossa, o jeito que eu tô escrevendo o roteiro tá complicado, né? Logo depois que o Kazuma explica o ocorrido, o Puck pergunta sobre essa tal floresta, que basicamente se alguém entrar lá, irá se teleportar. A Emilia fica preocupada, porque naquele tempo da história, elas estavam quase acontecendo a seleção real lá em ReZero. E a Aqua que já tava querendo deixar de lado e fala pra ele se virar e tudo mais. O Kazuma já grita com ela, dá um tapa na cabeça dela e fala que o motivo deles estar lá é por culpa deles. O Kazuma já fala para eles dormirem na mansão que na manhã seguinte eles vão buscar alguma informação sobre o sapo. Na manhã seguinte, nosso grupo vão atrás de algumas informações sobre o sapo. E a Emilia já perguntando o que seria uma guilda. O Subaru responde o que seria. E com isso o Kazuma já percebe que ele é um japonês que foi mandado para um outro mundo como ele. Durante esse tempo, em Lugunita, o Pertegeus, aquele bispo lá, se encontrou com aquele sapo gigante, e como os outros ele foi mandado para Axel. Na guilda, a atendente pede perdão por não ter informação de algum sapo gigante colorido. Todos ficam meio preocupados, até pensando que o grupo de Subaru ia ficar preso por lá mesmo. Até que a Rin chega na guilda e pedindo para curar o Dutch, que parecia que ele estava passando mal. Você não tô ligado. A Emilia pergunta se ele estava bem. Tá ótimo, não tá vendo? A Rin percebe que isso estava aparecendo coisa sobre o culto de bruxa. A Megumi fala que esse nome seria legal em um anel. O Subaru questiona os nomes que ela dá aos itens e o Kazuma só fala para nem ligar para isso. A Rin fala que eles estavam fazendo uma missão, até encontrar um cara pálido de cabelo verde. O grupo do Subaru, sabendo quem se trata, pergunta onde eles estavam. A Rin fala a localização e os nossos heróis vão até lá. Quando chega lá, o cara tava com um monte de pessoas com lavagem cerebral. O grupo estava somente observando e planejando o plano para atacar. Chegando lá, Emilia, Subaru, Kazuma e Aqua os distraem. E um detalhe engraçado é que o Pertegeus pergunta para o Kazuma se ele é preguiçoso. O Kazuma responde só que sim, na maior sinceridade. Com o cara distraído, a rapaziada do culto de Axe
chega lá pra enfrentar o batalhão deles. E, mano, tava parecendo coisa de Guerra Infinita, mano. É incrível. Ou a Guerra do Parque de apenas o show para os mais chegados. Com a rapaziada derrotada, só falta o chefão. E com isso, a segunda parte do plano de interação. E agora vamos pegar o Pertegeus e o Sapo Gigante para matar os dois ao mesmo tempo. O Kazuma fala para a Aqua invocar uma chuva. Com a chuva, a mão invisível do Pertegeus estava à mostra. Um detalhe interessante que eu não coloquei aqui no roteiro, que o Subaru fala sobre a mão invisível pro Kazuma. Com isso, o amigo Min e a Emília vão atacar com tudo no Pertegeus e o Sapo. Com uma explosão do amigo Min e a magia de gelo da Emília. E juntando as duas se torna um vapor muito grande. E com isso, o Sapo se transforma em uma luz gigante. E o Pertegeus também. E com isso, o grupo do Subaru começa a brilhar e se despedir. A Emília agradece ao grupo do Kazuma por ter ajudado eles a voltarem para casa. O Kazuma responde que foi um prazer conhecer eles e deseja o shot para o Subaru lá no outro mundo. E o Subaru deseja também. E não tem como, eles são os melhores protas de Isekai, mano. E a Aqua até deseja para a Emília uma sorte para a seleção real. O grupo agradece com a despedida. E com isso, a amigo Min fala que eles são um grupo interessante. E o engraçado é que a Aqua fala que prometeu uma refeição pra rapaziada do culto de Axe, mas ela tava sem dinheiro e perde dinheiro pro Kazuma. E o Kazuma reclama, falando que já tinha dado dinheiro pra ela. E chegando no mundo de ReZero, o Subaru acorda perguntando o que tava acontecendo. E a Ren fala que ele desmaiou enquanto trabalhava no jardim. E o Subaru fala que teve um sonho estranho com um sapo gigante, com um certo grupo, enfim. Sim, eles colocaram esse clichê de apenas foi só um sonho, e é um bagulho que me deixa bastante triste. E bem, aqui que acaba o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Eu podia trazer até mais delas, tem um monte. Tem de Mushoku Tensei, tá tendo Yusha, Overlords, enfim. Se vocês quiserem que eu traga mais dessas collabs, coloque nos comentários qual que vocês querem que eu trago. Opa, então, eu tô narrando aqui na edição mesmo, porque o áudio do vídeo cortou. Pra avisar que, basicamente, esse roteiro já foi montado há muito tempo e agora que eu decidi gravar pra fazer vídeo, porque meu celular tinha quebrado. Mas é isso, enfim. Até a próxima, pessoal. Se cuidem.